Olá, tudo bem? Eu sou Luciano Araújo, trabalho com a hipnose e a gente hoje está no nosso segundo vídeo da série de perguntas e respostas, que é uma oportunidade que a gente tem de poder estar falando sobre hipnose e conversando com outros grandes profissionais, pessoas que têm até mais experiência do que eu, mas que podem nos ajudar a esclarecer muita coisa. E nesse vídeo que a gente grava semanalmente, a gente está recebendo algumas perguntas, alguns comentários de outros profissionais que também trabalham com saúde, terapeutas e psicólogos, que têm algumas dúvidas sobre hipnose. No vídeo da semana passada que nós gravamos, alguns comentários do YouTube serviram como perguntas para a gente estar conversando nessa semana. Uma das perguntas foi a seguinte, do ex-pro. Ele diz o seguinte: se a hipótese for estudada a fundo, pode-se fazer que uma pessoa deixe de sentir dor para sempre? Parece que esse comentário ele fez baseado em algum comentário que nós fizemos no vídeo da semana passada em relação à dor, que é uma das formas que a hipnose utiliza. Em questões de minutos, a gente consegue tirar uma dor, um desconforto de alguém. Então vamos lá. Analisando aqui a pergunta, se a hipótese for estudada a fundo, pode-se fazer que uma pessoa deixe de sentir dor para sempre? Isso aí leva em consideração o seguinte, que a hipnose tem a técnica de tirar a dor, mas ela alivia o sintoma, mas ela não trata o problema, já que a gente está falando da técnica da dor. Vamos considerar que essa dor seja um sintoma tem uma causa psicossomática, seja um trauma que cause, por exemplo, um desconforto físico. Ou então vamos considerar que essa fibromialgia tenha uma causa devido a um estresse. Então a hipnose ela pode ser utilizada também para ir diretamente à causa desse sintoma e através de algumas sessões pode-se sim, tirar essa dor de forma permanente. Pode sim, fazendo esse tratamento através da hipnose. A Janaína dos Santos Esperioto, ela diz o seguinte: Luciano, meu filho começou a fazer acompanhamentos com psicanalista, ele trabalha nessa linha, ele aceitou fazer por causa da hipnose, ficou curioso. Ele é muito retraído, tem fobia social e trauma de infância. Essa linha pode ajudá-lo a superar? Estou confiante. Com certeza, Janaína, com certeza pode ajudar. Você diz aqui que ele tem algum trauma de infância. Automaticamente, se ele já souber alguma ligação dessa fobia social dele com esse trauma de infância, a hipnose, através da técnica de regressão, pode ir diretamente à causa desse trauma e ressignificar essa situação. Algumas pessoas nos procuram e dizem o seguinte: o meu passado foi um passado muito ruim e eu queria esquecer o passado, começar uma nova vida. A hipnose, a proposta da hipnose não é fazer com que esqueçamos o passado, mas nós podemos ressignificá-lo, dar um novo significado a esse passado. Dois irmãos que tiveram uma mesma rotina, talvez, foram criados da mesma forma, eles têm uma leitura diferente de vida e acham o que um irmão vê aquela forma como ele foi educado como uma oportunidade, o outro pode achar que aquilo foi uma forma que o fez com que ele não tivesse condições de estudar, de trabalhar, tivesse uma vida financeira ruim. Então, ressignificar é dar um outro significado. E a gente tem aqui também, para finalizar, a pergunta da psicóloga, psicoterapeuta e palestrante, escritora Raquel Freire, da cidade de Valença. Luciano, outro dia eu escutei de um médico que a hipnose seria uma sugestão. Tipo uma sugestão que os hipnólogos criam na mente das pessoas. Você concorda com isso? Gostaria de saber como você responderia a um tipo de afirmação deste médico, se a hipnose existe ou se seria uma indução, uma sugestão.
Então agradeço aí a participação da nossa querida psicóloga doutora Raquel Freire. Bom, a gente, quando principalmente, a gente tem a oportunidade de, em parceria, trabalhar, porque a gente deve considerar que a hipnose ela nada mais é do que uma ferramenta terapêutica, como a reflexologia, como existem outras ferramentas. É uma forma que um profissional, como o psicólogo, como o fisioterapeuta, como o odontólogo, pode utilizar em seu consultório como ferramenta terapêutica no auxílio do controle da dor, da cura de traumas. Então, alguns médicos dizem, não é, que a hipnose ela é apenas uma sugestão ou uma indução. Dentro do ponto de vista da hipnoterapia, a própria sugestão e indução são passos da hipnose. Então, quando se usa a hipnose como terapia, você vai utilizar a indução, você vai utilizar a sugestão como forma de trabalhar a hipnose. Você tem um paciente, então você vai fazer um trabalho de hipnoterapia com ele, você vai induzi-lo, pode aprofundar essa indução e vai fazer as sugestões de que ele, ao retornar do transe, ele vai voltar muito bem, vai voltar motivado, revigorado. Agora, um profissional, quando faz algum comentário e invade, entre aspas, a questão de outro profissional, geralmente deve-se ter um conhecimento em relação a isso que ele está dizendo. E a gente deve até considerar que a própria hipnose ela nasceu através de um médico, que era Franz Mesmer. Franz Mesmer ele fez vários tratamentos de graça. Quando o Mesmer surgiu, ele foi perseguido pelos médicos da época, teve que se mudar do seu país, porque os outros médicos não conseguiram clinicamente ou cientificamente comprovar o que ele estava fazendo, então o classificaram como charlatão. Ele teve que sair da sua cidade, parece que se mudou para a França, e como não conseguiram comprovar aquilo, chamaram de charlatão. Então é isso aí. A hipnose por si só ela já comprova o seu resultado, a sua eficácia. Hoje ela é reconhecida pelos Conselhos Federais de Medicina, Conselho Federal de Psicologia, Conselho Federal de Fisioterapia, Conselho de Terapia Ocupacional, já reconhece a hipnose como ferramenta terapêutica, o próprio resultado já dá por isso. Então eu quero agradecer a você que está participando. Na semana que vem a gente vai voltar com mais perguntas. Se você tiver alguma dúvida e alguma coisa a acrescentar em relação aos comentários que nós fizemos hoje, você pode deixar logo abaixo aqui no nosso vídeo, próprio vídeo do YouTube, ou então você pode mandar uma mensagem inbox no nosso Facebook, tem o nosso WhatsApp que é 24 992966342 e o nosso site que é o www.institutolucianoaraújo.com.br. Um grande abraço e até a próxima semana que vem com mais perguntas e respostas do seu amigo e hipnólogo Luciano Araújo. Um grande abraço.